Hoje é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, uma doença degenerativa que ataca o sistema neurológico. Quem vem conversar com a gente é o Matheus Sechenchen, que é presidente da Liga Acadêmica de Genética Médica, e a vice-presidente Amanda Comar. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Super importante falar de uma doença como essa, porque muitas vezes as pessoas não percebem o que está acontecendo, né? Exatamente. Né? A esclerose múltipla é uma doença que ela se inicia de forma um pouco silenciosa e de uma forma que se relaciona com diversas outras doenças. Né? Tem muitas doenças que acabam sendo semelhantes e isso confunde um pouco o diagnóstico. Então é importante esclarecer para a população quais são os sinais que devem servir de alerta e quando procurar um médico, quando procurar uma atenção especializada. E a esclerose múltipla, ela não apresenta sintomas que alterem o físico da pessoa, diferente de algumas deficiências que nós estamos acostumados a ver. Então, é algo mais interno da pessoa e, por isso, também é um pouco mais difícil o diagnóstico. A gente pode falar que a pessoa, lá no comecinho, pode começar sentindo. Bom, geralmente a doença, como ela se apresenta em surtos, no início a pessoa ela pode apresentar diversos sintomas. Né? A esclerose múltipla ela tem uma amplitude de sintomas muito grande. E aí no início, os sintomas geralmente vão acontecer na parte motora, na parte sensitiva, né? Relacionado ao sistema nervoso central, sempre relacionado ao sistema nervoso. E ela pode causar alterações na visão, como visão dupla ou uma visão embaçada. Ela pode afetar o sistema urinário, dando ali para a pessoa incontinência ou retenção urinária. Ela pode afetar o sistema digestivo, além do sistema muscular, que é um dos principais aspectos que ela atinge. Se a gente for colocar assim para uma pessoa, busque ajuda, pode ser que não seja, mas isso é uma coisa que pode ser a esclerose. O que a pessoa tem que estar atento? Bom, geralmente, como eu falei, a esclerose múltipla, né, como ela é uma doença neurológica, progressiva, os sintomas vão surgir a partir do sistema nervoso. Falando em sintomas do sistema nervoso, é muito vago, né? Nosso sistema nervoso vai controlar todo o nosso corpo, digamos assim. E aí, as manifestações, elas podem ser diversas. Então, o que nós falamos? A pessoa que estiver na idade onde é feito o diagnóstico, onde mais surgem, onde a doença mais se manifesta, dos 20 aos 40 anos, né? Com uma margem um pouco maior, talvez dos 10 aos 50. Quando o indivíduo ele tem históricos na família de doenças autoimunes, né, como por exemplo, da psoríase ou do lúpus. Isso se relaciona muito com demais doenças que o corpo ataca a si próprio, como é o caso da esclerose múltipla. Passando, então, por esses critérios diagnósticos, e aí entra a sintomatologia. Uma fraqueza, uma perda de sensibilidade em algum dos membros, né, pés ou mãos, braços. Sintomas que podem ser também urinários, como a Amanda falou. Então, se a pessoa ela tem muita vontade de ir ao banheiro, quando ela vai, ela não consegue esvaziar toda a bexiga. Homens que têm disfunção sexual, então uma dificuldade em relação à ereção, também uma idade precoce. Nós vemos que isso é algo que acontece mais após os 50 anos, mas caso isso aconteça antes, pode vir a chamar atenção. E aí, a esclerose múltipla, na maioria, 80% dos casos, ela acontece em surtos. Então, a pessoa ela tem aquele problema, surgem esses sintomas, e aí depois ela volta a ficar bem. E aí passa um tempo, novamente, pode voltar a ter um surto, e isso que chama atenção para a esclerose múltipla. É que nos dias de hoje, assim, principalmente depois da Covid, né, todo mundo, tô meio esquecido, tô meio estressado, e a gente acaba atribuindo muita coisa ao estresse, né? Então, se tiver algum caso na família, é legal já procurar um médico, assim, é melhor descartar do que deixar para frente, é isso? Sim, é melhor procurar um apoio médico. Porque a esclerose múltipla, ela não é uma doença hereditária, mas ela tem fatores genéticos envolvidos. E além de fatores genéticos, tem fatores autoimunes, tem fatores neurológicos. Então, é legal dar uma importância maior para um atendimento especializado. Não ficar culpando qualquer outra coisa, né? Isso, exatamente. E Matheus, assim, ataca mais mulheres, é isso? Isso, exatamente. As mulheres, elas são mais acometidas e ainda não se sabe exatamente o mecanismo
o porquê disso, né? Por que mais mulheres? Mas o que se sabe é que as doenças autoimunes, em geral, elas atacam mais mulheres, devido a alterações hormonais, né? Então, a mulher passa por todo o período menstrual, isso durante vários períodos durante a vida. Ela passa pela gravidez, onde o corpo ele precisa fazer um rebaixamento do sistema imunológico, e esses são fatores que podem ser estressores para o nosso sistema imune, né? Uma doença autoimune é uma doença que ataca a si mesmo. Ao invés de ela atacar um vírus, uma bactéria, ela desenvolve um ataque contra nós mesmos. E assim acontece na esclerose múltipla. Ela vai e ataca uma região ali do sistema nervoso central. E com isso se manifestam os sintomas. Por isso que as mulheres acabam sendo mais acometidas em doenças relacionadas ao sistema imunológico, porque as alterações hormonais da mulher, que são muito mais presentes na mulher, elas acabam fazendo esse estresse no corpo, e isso faz com que haja uma desregulação do sistema imune, que é exatamente o que é a doença, uma desregulação do sistema imunológico. Amanda, não tem cura, a gente já sabe, né? É degenerativa, mas dá para retardar um pouco o processo? O que dá para fazer? Então, a esclerose múltipla ainda não tem cura. Por conta de ser uma doença rara, a gente tem poucos casos quando comparado numa população, de modo geral. Mas procurar um tratamento no início facilita, porque com o tratamento você consegue já ir tomando medicamentos, fazendo terapias para que os sintomas possam se reduzir. Como o Matheus falou, ela é uma doença que ela apresenta 4 estágios, mas esses estágios eles não são progressivos. Não é porque você está no estágio 1 que você pode ir para o 2. Na verdade, no momento você pode estar no 4 e depois você pode voltar para o 1. Então, o tratamento ele ajuda a você não ir para o estágio mais avançado e tentar te deixar ali no estágio mais leve da doença. E Matheus, assim, a pessoa que chega num estágio já um pouco mais acometida, trava a musculatura, o que acontece? Bom, então, primeiro importante lembrar que nem todas as pessoas vão ter a progressão para esse estágio, né? E tá aí a importância do diagnóstico e do tratamento bem feito. Por mais difícil que seja o diagnóstico, antecipar ele e fazer de forma adequada, vai ser possível iniciar as terapias, né, como a Amanda comentou. Então, uma terapia para quando acontecem as crises e uma terapia em relação à doença, ao sistema imunológico. E isso vai evitar com que a pessoa, ao longo de dezenas de anos, evolua para uma dificuldade na mobilidade, que seria, por exemplo, então, ter que utilizar a bengala para se locomover, ou então a cadeira de roda. Infelizmente, quando você vai evoluindo muito, fica mais difícil resgatar, né? O resgate ele é possível, mas ele não é uma forma tão efetiva. Por exemplo, uma terapia ótima de resgate, fundamental para quem tem esclerose múltipla, é a fisioterapia. Por quê? É o exercício da musculatura, o exercício desse sinal que precisa passar ali por dentro do neurônio, que na esclerose múltipla é dificultado. Então, em relação ao resgate, a fisioterapia se faz fundamental, mas ela também não consegue fazer muitas vezes uma reversão completa dos sintomas. Apesar disso, o prognóstico da esclerose múltipla ele é muito variável. E aí, quanto antes iniciarem as intervenções, as medicações, a fisioterapia, mais tardio vão ser essas complicações, como, por exemplo, perda da mobilidade. Né? E hoje se fala em cerca de dezenas de anos de evolução. Então, por exemplo, o indivíduo que aos 30 ele tem o diagnóstico da esclerose múltipla, às vezes ele pode nem chegar a evoluir para ir para a cadeira de roda, às vezes ele pode levar 30 anos, né, que é mais ou menos a média, ou seja, é uma evolução lenta. O que se precisa é tratar, desmistificar a doença e fazer o manejo adequado. Não pode deixar para depois, né? Jamais. Amanhã vocês vão fazer uma atividade para orientar as pessoas, né? Isso, amanhã a gente vai estar aqui na Unicesumar fazendo uma atividade da Liga que chama Genética na Praça, que a ideia é levar para a população um conhecimento de forma mais esclarecedora. Então amanhã nós vamos estar aqui na Unicesumar, das 9h40 da manhã até as 10, na cantina do Bloco 5, fazendo uma ação de conscientização. Nós vamos voltar também no período da tarde, entre as 2 horas e as 16 horas, em frente à UBS Aclimação. E à noite também haverá o evento, que será das 8h40 às 21 horas, na cantina do Bloco 5. Legal.
E se alguém tiver dúvidas, encontra a Liga também nas redes sociais? Com certeza, encontra sim. A nossa liga ela tem um Instagram, que é a Lajem Maringá, e lá pode entrar em contato conosco, esclarecer dúvidas e caso venha seguir a liga, vai ter sempre informações a mais a respeito de diversas doenças, principalmente doenças genéticas. A genética é uma área que está em crescimento. A esclerose múltipla, por exemplo, é uma doença genética, mas não é hereditária, e o que tem se observado é a participação dos componentes genéticos em várias áreas, em várias doenças. E aí está a importância de se conhecer mais sobre isso, desmistificar, porque hoje a sociedade acaba não conhecendo e acreditando, às vezes, em mitos ou em coisas que acabam não sendo pertinentes. Ou às vezes deixando passar uma coisa que poderia começar a ser resolvida agora, né? Exatamente, isso é o mais importante. Tá certo, gente. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, a gente que agradece pela oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho também, de levar conhecimento não só dentro da comunidade acadêmica, como também para o público de forma geral. Certo. Muito obrigado.